colegas, amigos e principalmente os jovens que nos veem com a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar os nossos jovens em especial, dizer para vocês que as saudades são muitas, mas queremos acreditar que logo, logo estaremos reunidos e juntos na casa do Senhor, na casa de oração, para cultuar ao Pai que está no céu. Agradecer também a Deus por mais uma vez me dar a oportunidade desta tão grande responsabilidade que é de compartilhar para com vocês a palavra do Senhor. Eu não sei como correu a tua semana, também não sei como correu a tua sexta-feira, também não sei se tu estás animado ou desanimado, mas uma coisa eu sei, tu aí em casa tens em tua mão um livro que pode fazer toda a diferença na tua vida quando aplicado no nosso dia-a-dia. Este livro, chamado Bíblia, não é um livro de autoajuda, mas é um livro onde podes receber a ajuda do alto. É um livro onde podes receber as mensagens do autor, mas também podes experimentar o autor das mensagens. A palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então é a alegria dele, não é a tua nem a minha. Sabem, a alegria de Deus é vivida no Espírito. E quando assim é, nós decidimos estar alegres. Ainda com lutas, aflições, momentos menos bons do nosso dia-a-dia, nós decidimos a cada dia estar alegre. E a pergunta é, porquê? Porque no teu e no meu coração está guardada a palavra do Senhor. E quando o dia mau vem, a palavra que está guardada sobe à nossa mente e nós nos lembramos daquilo que Deus faz, mas principalmente daquilo que Deus é. E tantas vezes o Senhor vai dizer, lembra-te, lembra-te. Porquê? Lembrança é trazer à memória aquilo que por algum motivo foi esquecido. E a nossa tendência muitas vezes é esquecer de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Deus pode fazer ou está a fazer, ainda que não entendamos, mas Deus continua a operar, Deus continua a fazer. O Senhor diz para ti e para mim que nós somos suas testemunhas, seus servos, a quem Ele escolheu para sabermos, crermos e entendermos que Ele é o mesmo. Isaías 43:10. Ou seja, saber, informação, palavra, crer, fé e entender que Deus não mudou, Ele continua a ser o mesmo. Porque tu e eu só vivemos aquilo que entendemos. Então, queridos amigos, lembrem-se de uma coisa, Deus não mudou. Nada fugiu do controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Nós é que por vezes mudamos consoante as circunstâncias, consoante os momentos, mas Deus quer que nós sejamos firmes, perseverantes e permanentes nas Sagradas Escrituras e naquilo que Ele te diz para ti e para mim. Uma palavra muito simples que eu trago para vocês. Uma palavra que veio ao meu coração pedindo ao Senhor para partilhar com vocês, e a palavra que eu trago é sobre influência. E sobre alguém, um versículo, apenas e só um versículo, de um jovem que não se deixou influenciar por aquilo que o mundo oferecia, mas que ele próprio foi um influenciador da palavra de Deus. Sabem, vivemos no mundo, estás no mundo, diz a palavra, mas tu não és do mundo. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu, a nossa origem é o céu e o nosso destino é o céu ao qual Jesus disse que iria preparar uma morada para todos nós. A palavra também nos diz para não nos conformarmos com este mundo. Não é o mundo em si, mas é o sistema corruptível de todo este mundo que vai contra a palavra de Deus. Jesus tem uma declaração na oração profética em João 17, quando ele diz para o Pai, Pai, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então reparem, os discípulos foram dados por o Pai ao Filho, para que através do Filho pudesse ir novamente ao Pai. Uau! Eu não sei como tu olhas para as Escrituras, mas eu, de vez em quando, eu gosto de imaginar, porque à luz da palavra, obviamente que sim, o Senhor nos diz que nos elegeu nele, Efésios 1:4, então saímos dele, somos peregrinos, alcançamos a Cristo, ou chegamos a Jesus, ou pela dor, ou pelo amor, não importa, ou se calhar até cresceste nos bancos da igreja, mas agora em Cristo podemos ter acesso ao Pai, ou seja, através de Cristo temos um propósito não só terreno, mas também eterno, ao qual Deus vai colocando pessoas no teu caminho para tu lhes dares direções, palavras proféticas, onde tu és uma placa apontando para o caminho que é Jesus. Tu não és o caminho, eu não sou o caminho
caminho é Jesus. E tu e eu, a função é apontar para o caminho, para dar direções, palavras diretivas, palavras proféticas para aqueles que Deus coloca no teu caminho, para que eles possam chegar ao conhecimento da salvação. Por isso, eu sempre te digo isto, que a cada dia possamos viver com a eternidade na nossa mente, porque se assim não for, tudo aquilo que fizermos será eternamente inútil. O Senhor diz na sua palavra que tu e eu somos a luz e o sal deste mundo. Jesus diz lá em Mateus 5,16: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o Pai que está no céu. Então Deus é glorificado através da tua e da minha vida, através das boas obras. Mas também é verdade, se as tuas e as minhas obras forem más, o nome dele é desonrado, mas acima de tudo o nome dele é denegrido, ou seja, manchado. Jesus disse: resplandeça a vossa luz. Ele não estava a falar de intensidade de luz. Jesus, com o resplandeça a vossa luz, não estava a dizer para tu e eu brilharmos, porque na tua e na minha vida quem brilha é Jesus. Ele estava a dizer para nós iluminarmos não só o nosso caminho, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Sabem, há 2 semanas aconteceu algo na minha casa, já não acontecia há bastante tempo, faltou a luz lá em casa. Então, eu ainda conhecendo a casa, andei um bocadinho atrapalhado e fiquei um bocadinho ansioso porque não tinha velinha e os telemóveis estavam à distância. Fui buscar o telemóvel, fui batendo na mesa, na cadeira, mas quando peguei no telemóvel, aquela pouca intensidade de luz foi o suficiente para eu me deslocar na casa, também com a minha família, e conseguimos andar de um lado para o outro. Quando a luz da lâmpada veio novamente, a intensidade daquela luz iluminou toda a casa e eu pude entender uma coisa: a luz do telemóvel era suficiente? Era, mas a luz da lâmpada era muito melhor do que a luz do telemóvel. Sabem, ainda com o tipo de luz que tu carregas, ou a intensidade da luz que tu carregas, até pode ser suficiente para iluminar o teu caminho ou daqueles que estão à tua volta. Mas existe uma intensidade ainda maior para tu experimentares, e isto tem a ver com crescimento. O salmista dizia em Salmo 119 que a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Se fores ao dicionário vais ver uma coisa. Se fores ver o que quer dizer luz e trevas, tu vais ver que luz quer dizer conhecimento e trevas quer dizer ignorância. Por isso é que Pedro diz lá em 2 Pedro 3,18: crescei no conhecimento e na graça, ou seja, crescei na palavra e na graça. Fomos salvos pela graça. Mas a salvação não é o final de tudo. A salvação é o início. Por isso, agora é tempo de buscar um galardão que existe para ti e para mim. Por isso, lembra-te, graça é como uma escada rolante. Não és tu que sobes, mas é ela que te faz subir através da tua obediência à palavra do Senhor. Eu gostaria que agora, aí em casa, pudessem abrir em Daniel capítulo 6, versículo 16. E é sobre este versículo que vamos caminhar, sem ser maçativo com vocês que me ouvem desse lado. Diz assim a palavra do Senhor: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. É só até aqui. O livro de Daniel é dos livros mais inspiradores para mim, no meu ponto de vista, para mim, e acredito para qualquer jovem. E porquê? Porque no mundo que eu e vocês estamos a viver, onde te é oferecido tanta coisa, onde te é dado tanta coisa, onde com tanta naturalidade vem para as tuas mãos tanta coisa, é possível ser fiel a Deus, é possível ser obediente, é possível buscar intimidade com Deus, é possível pagar um preço para com Deus como pagou Daniel. Porque o Deus de Daniel é o mesmo Deus que o teu. Deus não mudou, Deus continua a ser o mesmo. E se Deus te fez com Daniel, Ele pode fazer contigo. Bem sabemos que esta caminhada, e principalmente para os jovens, não é fácil, mas Jesus também nunca nos garantiu um caminho fácil. Garantiu-nos sim uma escada certa e que nessa caminhada Ele estaria contigo e comigo. Eu tenho ouvido tanta coisa nestes últimos dias em relação a jovens, que os jovens são irresponsáveis, são inseguros, são inconstantes, são medrosos. Tanta coisa eu tenho ouvido dos jovens na sociedade. Mas eu ainda acredito em jovens diferentes, não melhores que ninguém, imperfeitos, mas que jovens que a cada dia lutam contra
o seu pecado, lutam contra aquilo que está errado contra o Senhor. Jovens que a cada dia tentam buscar a presença do Senhor e tentar mudar a cada dia, sabendo que são vocês, podem fazer toda a diferença onde vocês estão, onde Deus vos colocou, na vossa escola, no vosso trabalho, no vosso ministério, seja onde for, vocês podem fazer a diferença. Reparem que Daniel estava na Babilónia, mas a Babilónia não estava em Daniel. Daniel estava na Babilónia, mas não se deixou influenciar pelos costumes e pelas práticas da Babilónia. Até pelo contrário, ele foi um influenciador. E a pergunta é, qual é o segredo de Daniel? Daniel era um jovem que orava. Jovens, e como orar? Como nos custa tanto orar? Eu falo por mim, custa-me orar. É verdade, custa-me orar. Como nos custa uma coisa que parece tão simples, mas de certa forma tão complexa ao mesmo tempo, porque, sabem porquê? Nós temos dificuldade de estar em silêncio. No mundo tão barulhento, não conseguimos ficar em silêncio. Chegamos a casa, ligamos o televisor, ligamos tudo, mas quando vamos para o nosso quarto temos muita dificuldade em estar em silêncio. Mas Daniel orava, e ouçam, a oração tira do pecado, mas o pecado pode tirar da oração. A oração de Daniel não era poderosa, poderoso era aquele que ouvia a oração de Daniel. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam às suas orações, mas isto não quer dizer que Deus te responda. Deus pode não responder. Deus pode ficar em silêncio e o silêncio Deus também fala. Deus pode não te responder. Deus é imutável, Ele não muda. Nós é que mudamos, por isso precisamos de estar na presença de Deus, clamar ao Senhor, falar com Deus. E quando falamos com Ele, Ele fala connosco, porque a oração é diálogo, onde tu falas, mas Deus também fala. Sabem, ainda olhando aqui para o texto, chama-me a atenção, queridos, que esta parte do texto que diz continuamente o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que Ele te livra. Uau! Sabem o que é que isto demonstra? Que aquele rei Dário, reconhecia que Daniel era servo. Mas não só ele. Se vocês lerem antes, também os inimigos de Daniel tentaram encontrar alguma coisa em Daniel, mas não encontraram. Sabem porquê? Porque ele era irrepreensível. Alguém que é irrepreensível é alguém que não tem isto para apontar. E em Daniel também não tinha. Eles reconheciam em Daniel, muito mais do que a maneira como ele era utilizado por Deus, reconheciam uma maneira de viver em Deus que não podiam ir contra aquela maneira, porque era uma maneira, era verdadeira, era uma maneira justa de caminhar aquilo como Deus nos chama a ser. Eu olhando para Daniel enquadra-se aqui naquilo que Paulo diz quando escreve aos Coríntios, carta viva. Daniel era uma carta viva. E uma carta precisa ser observada e lida. Uma carta tem um remetente e tem um destinatário. O remetente era o céu, o destinatário era aqueles todos que viam Daniel. E Deus escrevia nas tábuas do coração de Daniel a cada momento que ele se prostrava aos pés do Pai e orava e falava com Deus. E Deus ia escrever nas tábuas do coração de Daniel e todos puderam reconhecer o Deus de Daniel pela maneira como ele vivia em Deus. Um caráter aprovado por Deus, muito mais do que os dons que Deus possa dar. É um caráter aprovado por Deus. E outra coisa, continuamente, Daniel não teve altos e baixos com Deus. Daniel foi constante. E eu quero-vos dizer, jovens, aquilo que Daniel não foi ao longo desta caminhada. Daniel não foi um jovem em que hoje estava cheio de fogo e amanhã o fogo já não estava. Daniel não foi um jovem em que hoje tinha vontade de ler a palavra e orar e amanhã já não tinha. Daniel não foi um jovem em que hoje obedecia ao Senhor e amanhã tornava-se desobediente. Sabem porquê? Porque Daniel não vivia de momentos. Daniel vivia de certezas. Independentemente das circunstâncias, independentemente da ocasião, a certeza de Daniel era ser fiel através da obediência à palavra do Senhor. Daniel não caminhava sozinho na Babilónia. Daniel tinha mais 3 amigos que foram fundamentais nesta jornada pela Babilónia. Reparem que foram muitos os jovens retirados de Judá para a Babilónia, mas a Bíblia só fala destes 4 que foram obedientes e fiéis ao Senhor.
e por a sua obediência e por a sua fidelidade, eles foram destacados pela parte de Deus, ao qual lhes deu conhecimento, lhes deu uma inteligência muito mais do que os outros. A renúncia traz sabedoria, a renúncia traz o poder do alto. Então, queridos que me estão a ouvir, eu não sei quem são os teus amigos, mas que possas andar com amigos que tenham a mesma crença que tu. Eu não estou a dizer que aqueles que estão lá fora não deixes de ser amigos dele, de forma alguma, não é isso que eu estou a dizer. Mas que possas frequentar ambientes onde são propícios a palavra e aquelas pessoas que estão contigo e aquelas pessoas que caminham contigo no Evangelho, porque serão fundamentais para esta tua trajetória enquanto peregrino na Terra. Recuando ainda ao capítulo 1 de Daniel, só para vos relembrar, Daniel decidiu, em Daniel 1, versículo 8, Daniel decidiu ou assentou no seu coração não se contaminar. Sabem qual foi o resultado dessa decisão? Foi toda uma trajetória até aqui. Ele foi destacado por esta decisão, destacado mais que os outros ainda na Babilónia, mas muito mais do que isso, ele foi utilizado como um grande instrumento nas mãos de Deus. Sabem, hoje estamos a viver decisões e escolhas do ontem. Amanhã iremos viver decisões e escolhas do hoje. Se calhar, hoje estás a viver consequências de más decisões e escolhas do ontem. Mas hoje tens a oportunidade de decidir em cima da palavra de Deus boas decisões e boas escolhas, ao qual vão ser preponderantes para o teu dia de amanhã. E assim foi com Daniel. Daniel decidiu lá atrás, agora no capítulo 6, ele está a viver o fruto das suas decisões e escolhas lá atrás. Não só ele, mas também os seus amigos. Sabem, Daniel não foi movido pelos seus sentimentos ou pelas suas emoções. Daniel foi movido pela sua convicção, pela sua fé. E o grande inimigo da convicção é os sentimentos e as emoções. Sabem porquê? Porque muitas vezes podemos dar lugar às nossas emoções, podemos decidir em cima das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E às vezes até pensamos que é Deus. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Reparem que se Daniel vivesse dos seus sentimentos, ele era um jovem, podia se tornar um jovem frustrado, porque ele tinha todas as razões para isso. Os pais que possivelmente foram mortos, foi tirado da sua terra, questionou, eu até acredito que ele pudesse ter questionado o Deus que os pais lhes falavam, onde estava esse Deus? Mas Daniel, ainda assim, ele e os amigos decidiram acreditar naquilo que a palavra dizia e acreditar que Deus iria fazer muito mais na vida deles. Não é diferente da tua e da minha vida, sabem? Nós, certamente já ouviste isto, e eu próprio digo muitas vezes, Deus não se explica, Deus sente-se. E a pergunta é, e no dia que não sentires Deus, vais viver do quê? Dos teus próprios sentimentos, das tuas emoções? Ou vais viver da fé? A fé não se sente, a fé sabe-se. Ou seja, a fé precisa ser aplicada. E isto tem a ver com convicção. E Daniel, e tu, eu acredito que tu também és convicto daquilo que tu acreditas. Temos a oportunidade, tu e eu, poder estar na escola de Deus. Escola onde grandes alunos passaram. Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, João, Pedro, Tiago, o apóstolo Paulo, Timóteo. É um privilégio para nós poder estar na escola de Deus. Nesta escola onde tu e eu estamos, é preciso haver um preparo, é preciso haver trabalho de casa, é preciso estar bem preparado. Preparado para quê? Para as provas, para as tentações. Eu vou-te dizer algo e tu vais-te recordar. Quando tu na escola, antes da prova, e no meu tempo era assim, o que é que tu fazias? Reunias com os teus colegas para reverem a matéria e para ver o que é que ia sair no teste. No dia da prova, vocês estavam lá reunidos antes de entrar para a sala de aula. Daniel também o fez. Quando o rei teve aquele sonho e não disse a ninguém, Daniel, está lá no capítulo 2, Daniel e os amigos reuniam-se para orar, para que Deus revelasse o sonho, para que Deus revelasse o sonho e a interpretação do sonho. Uau! E neste tempo é tempo também de te reunires, não de forma física, mas também de forma digital, ligares para alguém para orar, vamos orar. Olha, eu não estou bem, vamos orar. Então esta é uma forma, porque todos nós estamos a passar por aflições, todos nós podemos estar a passar por provas e tu não és um super-herói. Tu és homem, tu és mulher,
Tu precisas de uma palavra, tu precisas que alguém fale contigo e muitas vezes te reservas em ti mesmo. Não, liga para alguém ou então permite que alguém fale contigo e que te ajude nesse sentido. Esta escola, só quem passa na prova é quem está mais bem preparado. Ou seja, é quem se aplica a ler a palavra, é quem busca o Senhor, é quem ora, é quem fala com Deus, é quem jejua. Ou seja, quanto mais te aplicas no trabalho de casa, mais apto, mais preparado ficas para passares pelas provas, porque Deus não dá carga maior do que aquela que tu possas suportar. Depois da cova, todos puderam glorificar o Deus de Daniel. Os seus inimigos, esses, foram parar à própria cova onde o anjo do Senhor guardou Daniel. Daniel foi um jovem determinado, persistente, corajoso, mas acima de tudo, ele foi fiel até ao final da sua caminhada com Deus. Daniel era um jovem de oração e é a oração que será o nosso combustível para continuar a caminhar com Deus. Quem governava era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade espiritual era Daniel. Quem governa são os reis, mas quem tem autoridade espiritual são os filhos de Deus. E nós vemos isso nos dias atuais. Quem governa são os reis, são os presidentes das grandes potências, mas quem tem autoridade espiritual são os filhos de Deus. Os Estados Unidos é um exemplo disso. É Donald Trump que governa, mas os filhos de Deus que estão por baixo dele intercedem pelaquela nação, ao Deus Pai, fazendo a ligação entre a terra e o céu e a terra. Finalizo dizendo, jovem, não te deixes influenciar, que possas ser como um Daniel. Não te deixes influenciar por aquilo que os outros te dizem, pelos teus medos, pelos teus receios, pelo pânico dos dias que estamos a viver, mas deixa-te influenciar, deixa-te encher pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. Estes são tempos onde precisamos buscar a presença do Senhor e precisamos buscar mais a Deus. Paulo disse, eu não me canso de dizer as mesmas coisas para a vossa segurança. Por isso, queridos amigos, os nossos jovens tenham coragem e ânimo e possam ser, nos dias de hoje, influências e não se deixem influenciar. Por isso, a palavra que eu trazia era esta: que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom